Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu quero falar sobre o processo de renovação das certificações da Microsoft. É um novo processo que, diferente de outras clouds, ele vai testar o diferencial do seu conhecimento. Que é o conhecimento que normalmente acontece ali uma revolução tecnológica ou novas features que são implementadas nas tecnologias da Microsoft durante esse período de um ano para outro. Então, se você não conhece o processo de renovação e de certificação da Microsoft e tem um pouco mais de interesse, é só continuar aqui no vídeo e, é claro, deixar o seu like, deixar seus comentários, compartilhar esse vídeo com outras pessoas também e seguir aqui o canal e ativar o sininho para você não perder mais nenhum vídeo, beleza? Então, vamos lá para o vídeo. Primeira coisa que eu queria mostrar aqui para vocês é esse painel de renovação de certificações da Microsoft. Se você quiser conhecer um pouco mais, ler todo o conteúdo que tem aqui, eu vou deixar o link desse painel na descrição aqui do vídeo. Mas se você quiser buscar também, você pode procurar no Google, né? É só procurar por Microsoft Certification Renew, que ele vai aparecer que é o primeiro link, tá? Então, essa página aqui tem várias informações importantes sobre esse processo de renovação que eu vou passar aqui para vocês. Então, antes da gente passar como que funciona o processo de renovação atual, eu vou explicar como que funcionava ele antes, que é bem comparado, bem parecido com os processos de renovação de outras certificações de cloud de outros provedores, né? Então, como que funcionava antes? Você tinha um processo de você obter a certificação, então você ia lá, selecionava a certificação, agendava a prova, ia no dia da prova ou no centro de certificação ou fazia a prova em casa, você fazia o seu check-in, realizava a prova e durante essa realização da prova você tem que estar num ambiente todo observado, né? Você é observado por um proctor, que é chamado, né? A pessoa que vai ficar olhando você fazer a prova para identificar que você não está fazendo nenhuma fraude, né? Ou colando, alguma coisa desse tipo. E depois que você faz a prova, você vai lá e recebe a resposta se você foi aprovado ou não, tá? Esse é o processo de prova. Inclusive, depois eu vou fazer até um vídeo aqui no canal para explicar esses processos, tanto no presencial quanto online, em casa, tá? Mas esse é o processo para você obter a certificação no formato normal. Isso daí normalmente é padrão para várias clouds, né? Inclusive na Microsoft. E como que funcionava o processo de renovação? Antigamente, as certificações da Microsoft elas tinham validade de 2 anos. Então você tirava a certificação e depois de 2 anos você tinha que refazer todo esse processo. Pagar a certificação e agendar a sua certificação, seja online ou presencial, num centro de certificação. Realizar a certificação e depois de você realizar, você obtinha a certificação novamente e ela estava renovada por mais 2 anos, tá? Então, esse é o processo normal, que inclusive acontecem com outros tipos de cloud também. Mas aqui na Microsoft, não lembro exatamente qual ano, ela teve uma reformulação nesse processo de renovação. Então, hoje, para você renovar uma certificação da Microsoft, ela não tem a validade mais de 2 anos, ela tem uma validade de um ano. Porém, nesse um ano a gente teve vários benefícios com esse novo processo de certificação, tá? Então eu vou explicando aqui os benefícios e também vou fazer um comparativo com o que era antes e com o que está agora, beleza? Então aqui na página a gente já consegue identificar aqui algumas informações importantes. Primeiro que as renovações são gratuitas. Então, como eu comentei, antigamente, quando você ia fazer a renovação da sua certificação, você tinha que fazer o mesmo processo que você faria se você fosse obter uma certificação nova. Então, você tinha que comprar a certificação, né, pagar por essa certificação, fazer o agendamento ali e pagar, né, no processo e comparecer no centro de certificação para realizar a prova. Nesse novo formato de renovação anual da certificação, você não precisa mais pagar. Você consegue fazer a renovação de forma gratuita. Então, só aqui a gente já tem um grande benefício, que as provas da Microsoft ela tem um custo em dólar, né? Inclusive, se você quiser saber um pouco mais sobre esse processo de agendamento de certificação, um vídeo anterior aqui dessa série do canal, eu falo sobre esse processo de você fazer um agendamento de certificação. Mas,
Como é uma certificação em dólar, pra gente que é do Brasil, a gente acaba pagando um pouco mais caro, porque tem que sempre contar ali 6 vezes o valor do dólar, né? Normalmente. Então, a gente já tem um ganho muito grande aqui financeiro de não ter que ficar pagando certificações todos os anos para fazer esse tipo de renovação, tá? O segundo benefício aqui é que ele abre uma janela de 6 meses para você fazer a renovação. Então, como você tem um período de um ano para você de validade da sua certificação, na metade desse ano você já consegue fazer a renovação, tá? Então, um pouco mais para baixo eu vou explicar mais ou menos como que funciona esse processo, mas daqui você consegue antecipar a renovação da sua certificação, não precisando deixar lá para a última hora, tá? E outros benefícios aqui é que as avaliações são mais curtas e elas não são supervisionadas. Então, no formato normal, você teria que comprar a certificação, agendar a prova e no dia da prova você faria todo aquele processo de ambiente isolado, com um proctor avaliando, né, olhando, assistindo você fazer a avaliação ali da prova, né, para ver se você não está colando nem nada. E a prova também, em questão de tamanho, ela, por exemplo, eu já peguei certificações que tinham 27 perguntas e já peguei certificações que tinham 52 perguntas. Então, quando você faz uma certificação, normalmente você não tem um número concreto ali, um número fixo de perguntas que você vai receber naquela certificação. Ela é sempre variada. Então não consigo falar se qual que é o número mínimo ou o número máximo de certificações, porque eu já tive certificações que variavam muito os números, tá? Mas no caso das renovações de certificações da Microsoft, o, hoje o período normal, o número normal de perguntas, né, são 25, mas pode ser que em algum outro momento eles aumentem ou diminuem, mas normalmente é um número fixo, tá? Então você não tem essa variabilidade ali de número de questões, você não tem um número fixo de questões para você fazer. Normalmente com 25 questões você consegue fazer a prova ali num período de 45 minutos, uma hora no máximo ali. Mas, claro, a ideia é você sempre fazer o quanto mais rápido para finalizar a sua prova, tá? Aí, continuando aqui, então a gente já tem esses três benefícios, né? Benefício de custo, que a renovação agora é gratuita. Benefício de tempo, você consegue renovar a sua certificação numa janela de 6 meses antes de expirar. E também avaliações curtas e não supervisionadas. Então, esses são os grandes benefícios aí das certificações. Mas como que funciona isso daí na prática? Tem uma imagem aqui que tem um exemplo muito bacana para a gente fazer a comparação desses tempos e movimentos da certificação no período anterior de 2 anos para agora. E eu até coloquei ela aqui numa imagem maior para dar um exemplo melhor de como que funcionaria. Então imagina que você tirou uma certificação hoje, no dia 27/10 de 2025, e a partir de hoje ela começa a contar um ano de certificação ativa para você, tá? Nesse período, esse círculo aqui, como que você consegue identificar ele, tá? Então, desse símbolo aqui é quando você tirou a sua certificação. Aqui embaixo é o período de um ano, até chegar aqui embaixo. E depois, quando você sobe aqui pelo outro lado, é mais um ano. Então, aqui ele está representando um período de 2 anos. Como que vai funcionar? Você tirou a certificação hoje. Durante um período de 6 meses, a sua certificação ela vai ficar no modo ativo, tá? Então quer dizer que no modo ativo você não precisa fazer nada na sua certificação. Depois de 6 meses, ela entra nessa janela de renovação. Então, durante essas outras 6 meses aqui, você tem toda essa janela para você tentar renovar a sua certificação. E esse tentar renovar quer dizer que você pode fazer a prova hoje, por exemplo. Se você não conseguir passar na prova hoje, você precisa esperar uma janela de 24 horas para você tentar de novo fazer a prova. Então, você tenta hoje. Se você não conseguir, você pode tentar amanhã. Por exemplo, agora são 6 horas, então você pode tentar amanhã, 6h01, 6h05, 6h10, você já vai estar liberado para fazer a prova novamente.
Você não conseguiu amanhã, você pode fazer no dia seguinte. Então você sempre vai contando 24 horas entre uma janela e outra para você ficar tentando fazer esse processo de renovação. Aí uma outra informação importante aqui também é que o que acontece quando você faz a prova e você passa na prova. Então quer dizer que você tem 6 meses de janela de certificação ativa e os outros 6 meses de janela para você fazer a renovação. Imagina que nessa janela aqui de 6 meses, depois de 2 meses dentro dessa janela, você vai lá, faz a prova e passa na prova. Não quer dizer que depois dessa data que você renovou, ele vai começar a contar um ano. Ele vai contar um ano a partir da data da expiração da sua prova, que é esse ponto aqui embaixo, tá? Então, mesmo que você faça a prova no meio da janela de renovação, ele vai contar um ano a partir da data de expiração da sua prova. Por isso que ele mostra esse ciclo aqui, que você vai ter 6 meses de certificação ativa, 6 meses de janela de renovação, você faz a prova, passa na prova e depois de 6 meses você repete o ciclo com 6 meses de certificação ativa e depois mais 6 meses de certificação, de janela de renovação, onde você faz o mesmo processo de renovação de prova e passa na prova. Beleza? Então, esse daqui é um exemplo de como que funciona o processo de renovação. E agora, eu vou mostrar aqui uma outra página também, que é o FAQ, né? As principais perguntas sobre renovação. Como eu comentei, boa parte das perguntas que você pode ter vão estar aqui nesse FAQ, mas você pode entrar em contato com a Microsoft também para tirar alguma dúvida, ou de repente você pode deixar até no comentário aqui desse vídeo, que eu posso correr atrás também, né, de eventuais perguntas, né? Mas aqui nesse FAQ tem as principais perguntas e respostas que você pode ter, tá? Então, até das perguntas uma das questões, né, ó, quantas vezes posso realizar a avaliação? Não há limite para reaplicações de avaliações de renovação, né? Então você só tem que, ó, você precisa aguardar pelo menos 24 horas entre as tentativas futuras, tá? Então você consegue ver todo um panorama de perguntas e respostas relacionado a esse novo processo de certificação e o link dessa página que eu também vou deixar na descrição aqui do vídeo, beleza? Agora, chega de parte teórica, né? Vamos para a prática. Eu vou fazer um processo de renovação aqui de certificação junto com vocês. Lógico que eu não vou gravar a prova, né? Porque a gente não pode gravar a prova, a gente não pode compartilhar. Tem todo um acordo de NDA que depois eu vou até mostrar aqui para vocês. Mas eu vou mostrar para vocês como que funciona, né? Então, primeira coisa, quando você já tirou a sua certificação, como que você faz para renovar a sua certificação? Primeira coisa, você vai acessar aqui o Microsoft Learn, né? Você vai logar para o seu perfil. Então, nesse caso aqui, esse é meu perfil do Microsoft Learn, né? E depois que você logar no seu perfil do Microsoft Learn, você vai vir aqui, você vai clicar em perfil e você vai cair nessa página aqui. Nessa página, você vai vir aqui na aba da esquerda, né? Você vai clicar em credenciais. E aqui nas credenciais, ele vai mostrar as suas Applied Skills. Se você não sabe o que é Applied Skills, tem um vídeo aqui no canal também falando sobre as Applied Skills, né? Que é um novo formato de avaliação aí da Microsoft muito bacana também. E aqui você vai ver as suas certificações. Na aba de certificações, você vai ter aqui as suas certificações que estão agendadas, né? Para você fazer. No meu caso aqui, a certificação de Azure Virtual Desktop, a AZ140, tá? Mas o que a gente quer ver aqui, ó. Quando eu clico aqui no ver tudo, eu vou ver todas as certificações que eu tenho. Mas aqui no topo, ele já mostra para mim quais são as certificações que eu tenho e que eu preciso renovar, tá? Então, por exemplo, aqui, deixa eu até dar um zoom a mais aqui. O que ele fala pra gente? Que eu tenho essa certificação aqui, que é a associado desenvolvedor Azure, ou Azure Developer Associate, né, em inglês, é a AZ204. Eu obtive essa certificação aqui em 2020 e o período, né, de renovação dela, de expiração, né, na verdade dela, é 30 de janeiro de 2026. Então, essa é a data de expiração. Então, imagina que essa data seria o equivalente
a esse ponto aqui embaixo, tá? Então, 6 meses antes de expirar, ela já abre para eu fazer a renovação dela. Então, como aqui a expiração é em janeiro, se eu contar 6 meses antes, por volta ali de 30 de julho ou agosto, mais ou menos, que eu acho que são 6 meses antes, ela abriu para eu fazer a renovação dessa certificação. Então, como que eu sei que eu posso renovar essa certificação? Ela mostra esse botãozinho aqui do lado de Renew, tá? E se eu fizer a renovação dela, como eu comentei, ela vai estender o período de certificação para 30 de janeiro de 2027. Então, se eu fizer hoje e eu conseguir passar na prova hoje, ele não vai contar um ano a partir de hoje, ele vai contar um ano a partir da data de expiração aqui da minha prova, beleza? Então, essas daqui são as informações importantes. Então, eu tenho aqui a minha certificação, eu vou clicar aqui em Renew para a gente dar uma olhada e ele vai para a página de renovação da certificação. Vejam que ele mostra aqui, ó, que você precisa renovar a certificação, né? Então, como eu já estou com nessa página de renovação e estou logado com o meu perfil, ele já identifica que eu preciso renovar. Ele já mostra aqui mais informações da prova, qual que é a minha validade da minha certificação e quantos dias eu ainda tenho para renovar essa certificação. Então, eu tenho 95 dias. E aqui ela começa a falar um pouco mais sobre a prova de renovação. Diferente da prova de certificação, como eu comentei, a renovação ela é voltada mais para features novas que foram implementados durante esse período, justamente para você não ficar estudando sempre a mesma coisa, mas estudar o diferencial do que aconteceu com os principais recursos ali. Então ele dá um overview aqui do que vai cair nessa prova, tá? Você tem aqui algumas informações sobre o processo de renovação, né? Então, como eu comentei, né, o período de tentativas depois de 24 horas. Então, tem muitas das informações que eu já tinha passado antes. Tem aqui o acordo de NDA, né? Então, você não pode divulgar as perguntas e respostas que tem ali na prova, porque isso daí vai contra, né, o contrato de certificações da Microsoft. Então, eu vou fazer o processo aqui, vou pausar o vídeo, né, e depois vou mostrar o resultado para vocês e vou cortar justamente o período da prova para não mostrar e não divulgar isso para vocês, tá? Mas uma outra informação importante aqui do portal é que você consegue se preparar para essa prova. Então, aqui embaixo, ele tem todos os módulos que você pode estudar antes de fazer essa prova. Então, assim como a certificação normal tem toda aquela trilha de estudos para você estudar e fazer a prova de renovação ela também tem a trilha própria dela. Então você pode vir aqui, você vai pegar todos esses conteúdos, você pode acessar eles, você pode adicionar nas suas coleções do seu Microsoft Learn, ou você pode salvar aqui diretamente, que ele vai salvar todos esses módulos numa coleção só. Tá? Então, o formato aqui que você pode fazer para estudar antes de você fazer a renovação. Ele até dá aqui um número de quantos módulos que tem essa coleção e qual que é o tempo estimado para você estudar, né? Mas aí você se prepara bem para você estudando e fazendo a renovação. Aqui também, por exemplo, se você fez a prova hoje, você não passou, no dia seguinte você pode tentar novamente, depois dessas 24 horas, e você pode ver aqui, ó, mostrar tentativas, quanto que você fez nessas provas, né? E e quando foram as datas, se você falhou, se você foi aprovado. Então veja que para você ser aprovado, você tem que ter pelo menos aqui se eu não me engano, são 65% para você ser aprovado. Nesse caso aqui, eu tirei 68. Ó, na verdade, essa daqui eu tirei 64 e fui aprovado. Então, na verdade, eu acho que se você tirar 60%, você já consegue ser aprovado na certificação, tá? Mas no final da certificação ele mostra ali quanto que você tirou e tudo mais. Então, essa daqui é uma forma de você ver quanto que você tirou em cada uma das provas. Você pode até avançar aqui para você ter uma visão um pouco mais ampla sobre isso, tá? Então, sem mais delongas aqui, eu vim aqui na página de renovação. Você precisa clicar aqui na caixinha, né? Para comprovar que você leu todos os termos e tudo mais aqui.
e você clica aqui na prova para fazer a renovação dessa prova. O que vai acontecer? Ele vai abrir aqui na própria janela diretamente a prova para eu realizar, tá? E depois que eu finalizar aqui, eu volto pro vídeo para mostrar qual foi o resultado e a gente continuar aqui o vídeo, beleza? Bom, galera, retornando aqui o vídeo, como eu comentei para vocês, eu fiz aqui a prova agora mesmo, né? E só ocultei aqui a parte enquanto eu tô fazendo a prova. E depois que eu faço a prova, ele já vai e mostra para mim aqui o resultado. Então é interessante que até mostra aqui como eu falhei nessa prova. Ele já mostra aqui todas as características aqui do que eu falhei, né? Principalmente nos assuntos e ele já dá um período aqui para eu fazer a nova tentativa depois de 24 horas, tá? Então, é até legal para vocês verem aqui que, como eu falei aqui na prova, amanhã, depois de 24 horas, eu já posso fazer a nova tentativa e ele mostra aqui qual que foi o meu resultado. Nesse caso aqui do resultado, ele mostraria também se eu tivesse passado, né? Qual foi o meu resultado. Ó, ele mostra aqui, ó, que são 60% necessários para passar. Então eu tirei 56, foi bem perto, mas amanhã eu tento de novo. E ele mostra aqui, ó, quais são os assuntos e quanto que eu tirei em cada um deles, tá? E o que eu acho mais bacana aqui nesse processo de renovação é que ele dá aqui novamente que eu para a coleção, né, para eu salvar e fazer o estudo para fazer a prova. E eu tenho esse período aí de 24 horas que eu posso vir aqui estudar esse material, aprofundar um pouco mais nos conteúdos. De repente eu posso focar em conteúdos que eu tirei uma nota bem baixa. Por exemplo, aqui, aplicativos de container do Azure. Ele tem um módulo voltado para esse aplicativos de container do Azure que eu posso focar diretamente neles. Ou posso pegar um outro aqui, ó, sobre Azure Key Vault. Então ele vai ter um módulo aqui também de Azure Key Vault. Eu posso focar nesses dois aqui nesse período de 24 horas, estudo todo o módulo ali e no dia seguinte eu vou lá e faço novamente. Enfim, a estratégia de cada um, mas esse novo formato aqui de renovação é muito bacana porque ele é muito mais flexível e deixa muito mais bacana para as pessoas renovar, principalmente quando tem várias certificações. Não precisa se preocupar com custo, tem a janela de 6 meses para fazer a renovação. E se não conseguir, você consegue tentar no dia seguinte novamente. Beleza? Bom, galera, o que eu queria mostrar para vocês era isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Como eu comentei, a ideia aqui da série é mostrar todos esses âmbitos de certificações, né? Tanto da parte de obter a certificação, renovação, processos e tudo mais, para expandir isso daí e mostrar como que você pode fazer todos esses processos de tirar suas certificações e também manter as suas certificações ativas. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, peço para você deixar o seu like, deixar os seus comentários, compartilhar esse vídeo com outras pessoas e, é claro, seguir aqui o canal e ativar o sininho para você não perder mais nenhum vídeo. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção e até mais!